E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver o que nós temos na aula de matemática hoje. O objetivo dessa aula é resolver situações e problemas que envolvam cálculo de expressões algébricas. Então, vamos ver quais são os exercícios que nós temos para fazer hoje. Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, vamos pensar um pouquinho. É possível associar expressões algébricas a situações do dia a dia? Primeiro de tudo, o que é uma expressão algébrica, né? E depois, como é que eu faço para associar essa expressão algébrica no meu dia a dia? Será que é tão direto assim? Será que é tão simples assim? Talvez sim, talvez não. Vamos descobrir. Então, olha só. Quando eu tenho expressões algébricas, o que acontece? Eu tenho sentenças expressas com palavras, né? Sentenças expressas no nosso idioma, na nossa língua, no nosso caso aqui, português, né? E eu tenho o quê? Que pegar essas sentenças escritas em português, que tem um sentido a partir das palavras, e transformar numa expressão que tem sentido a partir de letras, a partir de símbolos, a partir de números, tá? E daí eu vou ter uma expressão chamada de expressão algébrica ou expressão literal, ok? E o que é uma expressão algébrica ou expressão literal? A expressão algébrica ou expressão literal é uma expressão que contém números e letras. Qual que é o objetivo dessas letras? Representar valores desconhecidos. E essas letras podem ser chamadas de variáveis ou de incógnitas, tá? Mas o nome mais correto seria dizer variável, porque a palavra incógnita fica para as equações, tá bom? Então, qual que é o objetivo aqui? Que as letras representem números desconhecidos, tá? Esses números reais aparecem direto, né? Por quê? Porque os números reais é um grande conjunto de números, em que nós temos os números racionais, que são números que podem ser escritos na forma de fração, tá? E nós temos números irracionais, que são números que não podem ser escritos na forma de fração, tipo a raiz quadrada de 2, que não é uma raiz quadrada exata, né? É um número irracional, tá? É um exemplo, tá? Fica a ideia para você olhar os números reais com calma, fazer uma pesquisa, olhar números racionais, números irracionais, enfim, tá bom? Mas esses números reais representam essa ideia, tá? Dito isso, vamos continuando. O primeiro exercício, ele fala assim, ó. Em uma papelaria, se o caderno custar X reais e o lápis custar Y reais, qual expressão representa o total a ser pago? Letra A. Por Paulo, que comprou 2 cadernos e 3 lápis. Como é que fica? João, que comprou 5 cadernos e 1 lápis. Então, pensa com calma. O caderno tem um preço, o lápis tem outro preço. São preços diferentes e por isso eu estou representando por letras diferentes, né? Eu não posso misturar caderno e lápis, tá? Eu não posso dizer assim, eu comprei 2 cadernos e 3 lápis, então eu tenho 5 cadernos ou 5 lápis. Não, eu tenho 2 cadernos e tenho 3 lápis. Preços diferentes, objetos diferentes, eu não posso juntar esses valores, ok? Nesse momento em que eu estou representando por letras. Então eu quero que você pense com calma e resolva esse exercício para mim. Um último detalhe. Se eu vou juntar x com y, eu vou ter x mais y. Eu não posso dizer que x mais y é xy, porque xy é uma multiplicação e não uma soma. Beleza? Então, dito tudo isso, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer esse exercício. Faça com calma e a gente já volta.
Nós vamos fazer a correção nesse exercício agora. E como é que fica? Confere comigo. Ó, o lápis custa Y reais e o caderno custa X reais. Se o Paulo comprou 2 cadernos, ele vai pagar 2 vezes X. E 3 lápis, 3 vezes Y. Então vai ficar o quê? 2x mais 3y. Na letra B, João comprou 5 cadernos e um lápis. Então o que aconteceu? 5 cadernos é 5 vezes x. E um lápis, uma vez o y. Ou só o y mesmo, né? Então ficou 5x mais y. Vamos conferir o resultado? Dá uma olhadinha na tela comigo, ó. Então o Paulo gastou 2x mais 3y e o João gastou 5x mais 1y. Ok? Bem fácil, né? Então, ó, eu não posso juntar o x e o y. Então vai ficar 2x mais 3y direto. Tem gente que olha para esse tipo de coisa e pensa assim, 2x mais 3y é 5xy. Não, eu não posso juntar valores de letras diferentes, tá bom? Então, mas isso ainda é um assunto para um outro momento. Agora, você fica com essa informação. Eu tenho x e tenho y, não posso juntar esses valores, ok? Então tá, vamos fazer o próximo exercício. O exercício 2, ele fala assim, ó. Sobre o problema anterior, qual expressão representa o troco recebido por Caio ao comprar 3 lápis e 2 cadernos e pagar com uma nota de 50 reais? Agora ficou difícil. Então, pensa bem no que você vai fazer. Troco é uma subtração. Então, pensa direitinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal, então agora nós vamos fazer a correção nesse exercício no quadro, mas para a gente fazer o exercício a gente precisa lembrar das ideias, né? Então você tinha lá o seguinte, ó, trouxe aqui a tela anterior, né, para a gente recuperar ali o enunciado, ó. O caderno custava X reais e o lápis custava Y reais, tá? Então nós vamos levar essa informação para o próximo exercício. Então olha lá, sobre o problema anterior, qual é a expressão que representa o troco recebido por Caio ao comprar 3 lápis? Lembra que o lápis custa Y reais? E 2 cadernos. Lembra que o caderno custa X reais? Então tá. E se ele pagar com uma nota de 50 reais? Como é que eu vou expressar o troco? Então, vamos pensar, ok? Dá uma olhadinha comigo no quadro, porque a gente vai resolver isso bem facinho. Dá uma olhada. Então aqui eu escrevi, ó, o caderno custava X reais, o lápis custava Y reais, tá? O Caio comprou 2 cadernos e 3 lápis, e ele pagou com 50 reais. Pensa comigo, imagina que o Caio tivesse gasto na papelaria 10 reais. Então você ia fazer o quê? 50 reais menos 10 e você ia ter 40 reais de troco, não é mesmo? O que você fez? Você subtraiu, você tirou do total que ele pagou o dinheiro que ele gastou, certo? Aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa. Então olha só, ele tinha 50 reais e ele comprou 2 cadernos. Cada caderno custa X reais, então eu vou descontar dos 50 reais o 2x. Essa expressão representa o que sobra do dinheiro depois que ele compra o caderno. Para ele pagar o lápis, ele tira dessa expressão a despesa com o lápis. O lápis custa Y reais, então vai ficar 3y. Essa é a minha expressão. Você pode escrever essa expressão desse jeito, ou você pode escrever a expressão dessa maneira aqui, ó. 50 menos 3y menos 2x. Qual que é a diferença entre uma e outra? Aqui eu descontei primeiro o caderno e depois o lápis. Aqui eu descontei o lápis e depois o caderno. O que dá na mesma, tá? Então dá uma olhadinha aqui nas possíveis respostas, tá? 50 menos 2x menos 3y ou 50 menos 3y menos 2x, tá? Então confere a tua resposta, confere a minha resposta, veja se está tudo igual. Tá tudo igual? Então você acertou. Beleza, parabéns. Deixa uma dica para você. Chuta um valor para o caderno, um valor para o lápis e veja se faz sentido aplicar o valor no lugar do x, aplicar o valor no lugar do y. Vê se o teu resultado dá certo. Se ele der certo é porque a nossa expressão ela funciona realmente, tá? Beleza? Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos conferir na tela se o resultado é aquele mesmo. Ou se eu viajei e fiz a conta toda errada, certo? Confere lá comigo. Então, ó, devemos diminuir dos 50 reais o gasto com os lápis e com os cadernos. Portanto, 50 menos 3y menos 2x ou 50 menos 2x menos 3y. Então a nossa expressão está certinha, aquilo ali mesmo. Último exercício. Um programa de computador gera números a partir de uma programação. A cada número digitado, o programa devolve seu quadrado menos sua metade. Então, ó, o quadrado do número digitado menos a metade dele, tá? Então, letra A. Qual número o programa entrega como resultado para o número 8 e para o número 10? Então, se eu colocar o 8 na programação, quanto que ele me dá? Se eu colocar o 10 na programação, quanto que ele me dá? Qual o resultado entregue pelo programa como resultado para o número x? Ah, professor, o x é letra. Não, o x está representando um número qualquer. Pensa um pouquinho, eu já volto.
Muito bem, agora a gente vai corrigir esse exercício. É um exercício que falava de um programa de computador que quando você digitava um número, ele fazia o quê? Ele entregava um resultado. Que resultado é esse? O quadrado do número menos a sua metade, tá? Então, se eu pensar no 8, coloquei o 8 lá no programa, eu vou ter que levar 8 ao quadrado, 8 vezes 8 é 64, menos a metade. A metade de 8 é 4. Então, 64 menos 4 é 60. Para o 8, entrega-se o 60. E para o 10? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. E a metade de 10 é 5. Então, 100 menos 5, 95. Tá? Então, olha lá. Então, para o 8, eu entrego 60. Para o 10, eu entrego 95. Beleza? E agora, como é que faz a letra B? Qual o resultado entregue pelo programa como resultado para o número x? Então, eu vou ter que fazer x ao quadrado, que é o quadrado do número x, menos x sobre 2. Certo? Tirando de onde isso? Eu tiro aqui da letra A. Ó. O que eu fiz? Ó? O quadrado do 8 menos 8 sobre 2. O quadrado de 10 menos 10 sobre 2. Então, vai ficar o quê? O quadrado de x menos x sobre 2. Deixa aí uma ideia para você. Tente fazer uma outra programação para a máquina. E tenta ali uns 2 ou 3 números e veja se dá certo o teu resultado. Beleza? Então, fica aí o meu convite, tá? Tenta fazer uma outra máquina, uma outra programação, um outro tipo de cálculo e tenta uns 2 números e tenta escrever a programação para o número x, igual a gente fez nesse exercício. Tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado, tá? Mas faça essa tentativa porque é legal. Bom, o que nós vimos nessa aula? Nessa aula nós falamos de expressões algébricas ou literais. Expressões algébricas são aquelas expressões em que eu tenho letras além das operações e além dos números. Essas letras vão representar o quê? Vão representar valores desconhecidos. E eu chamo essa letra de variável, tá? Nós também tivemos transposição para a linguagem algébrica, ou seja, quando você pega o texto escrito ou a situação problema e transforma numa expressão algébrica, que vai fazer o quê? Vai generalizar a situação, certo? E por último, nós tivemos resolução de exercícios e situações problema utilizando as expressões algébricas. Então, eu li a situação problema e transformei numa expressão algébrica. Beleza? Então, o que eu quero de você agora? Quero que você deixe o seu caderno em ordem, quero que você estude direitinho, reveja os seus exercícios. Tenta aí fazer alguma coisa diferente com aquele exercício da máquina que a gente fez por último, tá bom? Estude bastante e a gente se encontra, então, numa próxima aula. Até lá!